Sou babaca por expor a traição da minha própria irmã nas redes sociais e acabar com o casamento dela? Eu nunca imaginei que ficaria no meio de uma situação dessas. Minha irmã sempre foi a pessoa que eu mais defendi na vida. Crescemos muito próximos. Quando éramos crianças, eu era o tipo de irmão que arrumava briga na escola se alguém falasse mal dela. Mas também tem outra pessoa importante nessa história: o marido dela. Ele não era só meu cunhado. Antes mesmo de casar com a minha irmã, ele já era meu amigo. Nós nos conhecemos na faculdade, anos antes deles começarem a namorar. A gente saiu junto, dividiu o apartamento por um tempo, trabalhamos em projetos juntos. Ele sempre foi um cara extremamente correto. Quando ele começou a se interessar pela minha irmã, eu até fiquei meio desconfortável no começo. Misturar amizade com família sempre é complicado. Mas acabou funcionando. Eles namoraram por quase 4 anos antes de casar. O casamento foi lindo. Minha família adorava ele, e a família dele adorava minha irmã. Durante muito tempo, eu realmente achei que eles eram aquele tipo raro de casal que simplesmente funciona. Eles estavam casados há 3 anos quando tudo começou a dar errado. Ou pelo menos, quando eu comecei a perceber. Primeiro foram pequenas coisas. Minha irmã começou a cancelar encontros de família em cima da hora. Dizia que estava cansada do trabalho ou que tinha compromissos de última hora. Nada absurdo. Mas o comportamento começou a ficar estranho. Ela ficou mais reservada, mais defensiva quando alguém perguntava da rotina, e uma coisa que me chamou a atenção foi que ela começou a evitar falar do marido. Não reclamava dele, mas também não falava mais dele como antes. Eu ignorei isso por meses, até a noite em que tudo mudou. Foi numa sexta-feira. Eu estava em casa quando recebi uma mensagem do meu cunhado perguntando se eu queria sair para tomar uma cerveja. Algo bem normal entre a gente. Quando cheguei no bar, ele parecia estranho, mais quieto do que o normal. Depois de uns 15 minutos de conversa aleatória, ele finalmente falou o motivo de ter me chamado. Ele disse que achava que minha irmã estava traindo ele. Na hora eu fiquei meio em choque. A primeira reação foi defender ela. Disse que provavelmente era só estresse, trabalho, rotina, qualquer coisa. Mas então ele pegou o celular e me mostrou algumas coisas. Mensagens, horários, algumas inconsistências nas histórias que ela contava sobre onde estava. Nada completamente conclusivo, mas o suficiente para deixar qualquer pessoa desconfiada. Eu ainda tentei acalmar ele. Disse que talvez fosse melhor conversar diretamente com ela antes de tirar conclusões. Ele concordou. Disse que não queria acreditar que aquilo era verdade. Mas pediu uma coisa antes de ir embora. Se eu soubesse de alguma coisa, qualquer coisa, que fosse honesto com ele. Porque, segundo ele, pior do que descobrir uma traição seria descobrir que todo mundo sabia menos ele. Eu prometi que seria honesto. Na época eu realmente achei que nunca precisaria cumprir aquela promessa. Eu estava errado. Porque algumas semanas depois eu vi algo que eu realmente gostaria de não ter visto. E naquele momento eu percebi que talvez eu fosse a única pessoa que sabia a verdade. E que qualquer decisão que eu tomasse ia destruir alguém. Algumas semanas depois daquela conversa com meu cunhado, aconteceu algo que mudou completamente a situação. Era uma terça-feira à noite. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque precisava resolver umas coisas no centro da cidade. Nada planejado, nada fora do normal. Depois de terminar o que precisava fazer, resolvi passar em um café que eu gostava muito. Era um lugar pequeno, meio escondido, que quase ninguém da minha família frequentava. Eu entrei, pedi um café e estava esperando o meu pedido quando vi alguém sentada em uma das mesas no fundo. Minha irmã. Na hora eu até estranhei um pouco, porque ela normalmente estaria trabalhando naquele horário. Mas o que realmente me chamou a atenção foi que ela não estava sozinha. Tinha um cara sentado na frente dela. Eles estavam claramente em um encontro. E quando eu digo encontro, quero dizer encontro mesmo. Ela estava sorrindo de um jeito que eu não via fazia muito tempo. Ele segurava a mão dela sobre a mesa. E alguns segundos depois, eles se beijaram. Eu congelei. Meu primeiro instinto foi sair dali imediatamente, fingir que não tinha visto nada. Mas antes que eu pudesse me virar, ela levantou os olhos e me viu. Eu nunca vou me esquecer a expressão no rosto dela naquele momento. Primeiro veio o choque, depois o pânico. Ela se levantou quase imediatamente e veio na minha direção. O cara ficou na mesa, completamente confuso. Ela me puxou para fora do café antes mesmo que eu conseguisse dizer qualquer coisa. Assim que chegamos na calçada, ela começou a falar, muito rápido. Disse que aquilo não era o que parecia, depois disse que era complicado, depois simplesmente parou e começou a chorar. Eu fiquei alguns segundos sem falar nada, tentando processar tudo. Então perguntei a única coisa que realmente importava. Ele sabe? Ela balançou a cabeça. Não. Disse que aquilo tinha começado há alguns meses, que o casamento estava difícil, que ela e o marido estavam distantes, que ela se sentia presa. Eu ouvi tudo, mas uma coisa ficava martelando na minha cabeça. Meu cunhado sentado naquele bar semanas antes, me dizendo que tinha medo de estar sendo traído, e eu prometendo que seria honesto. Quando eu mencionei isso, ela entrou em desespero, literalmente. Ela segurou meus braços e disse que eu não podia contar, que aquilo ia destruir o casamento dela, que era um erro, que ela estava confusa. Ela jurou que ia terminar aquilo, jurou que ia resolver a situação, mas implorou por uma coisa, que eu ficasse quieto, que eu não dissesse nada para o marido dela. Ela repetiu isso várias vezes. Disse que era a vida dela, o casamento dela, e que ninguém, além deles dois, deveria se meter. Eu fiquei olhando para ela sem saber o que responder, porque de um lado estava minha irmã, a pessoa que eu protegia a vida inteira. Mas do outro lado estava meu amigo, um cara que sempre foi leal comigo e que tinha confiado em mim quando disse que queria saber a verdade. Naquela noite eu fui embora sem dar nenhuma resposta. Passei horas pensando no que fazer. Se eu contasse, o casamento deles provavelmente acabaria. Se eu não contasse, eu estaria mentindo para alguém que confiava em mim.
E quanto mais eu pensava nisso, mais parecia que qualquer decisão que eu tomasse ia fazer alguém sair destruído. Mas o que eu ainda não sabia era que algumas semanas depois eu descobriria que a situação era muito pior do que eu tinha imaginado, e que naquele momento, talvez ficar em silêncio já fosse um erro. Depois daquela noite no café, eu decidi não fazer nada imediatamente. Eu precisava de tempo para pensar. Minha irmã tinha prometido que ia terminar aquilo. Disse que era um erro, que estava confusa, que precisava arrumar o casamento dela. Parte de mim queria acreditar nisso. Então, eu fiquei quieto. Mas nas semanas seguintes, algumas coisas começaram a me incomodar. Primeiro, meu cunhado voltou a falar comigo sobre as suspeitas. Uma noite ele me mandou mensagem perguntando se eu queria sair para jantar. Quando cheguei, ele estava com aquela mesma expressão preocupada que eu tinha visto antes. Ele disse que as coisas entre eles estavam cada vez mais estranhas. Minha irmã estava distante, chegava tarde em casa, começou a colocar senha nova no celular, e sempre tinha alguma explicação pronta quando ele perguntava onde ela estava. Enquanto ele falava, eu sentia um peso enorme no estômago, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas eu tinha prometido à minha irmã que ficaria quieto, e eu ainda acreditava, ou talvez quisesse acreditar, que ela ia resolver aquilo. Então, eu fiz a pior coisa possível. Eu menti. Disse que provavelmente era só estresse, que casamento passa por fases difíceis, que talvez ele estivesse exagerando. Eu vi o alívio no rosto dele quando ouviu aquilo, e isso me fez me sentir ainda pior, porque eu sabia que ele estava sendo enganado. Alguns dias depois, eu resolvi mandar mensagem para minha irmã. Perguntei diretamente se ela tinha terminado com o cara. Ela demorou algumas horas para responder. Quando respondeu, a mensagem foi curta. Sim, já acabou. Aquilo me deixou mais tranquilo, pelo menos por um tempo, até a noite em que tudo voltou a desmoronar. Eu estava na casa da minha mãe para um jantar de família. Minha irmã também estava lá. Ela parecia completamente normal, conversando, rindo, contando histórias do trabalho. Se alguém olhasse de fora, nunca imaginaria que existia algum problema. Em algum momento da noite, ela foi para a cozinha pegar mais vinho. O celular dela ficou na mesa da sala. E naquele exato momento, chegou uma notificação. Eu não estava tentando invadir a privacidade dela, mas o celular estava literalmente na minha frente, e a mensagem apareceu na tela. Era do mesmo cara que eu tinha visto no café. A mensagem dizia: "Mal posso esperar para te ver amanhã de novo." Eu senti o sangue subir na hora. Ela tinha mentido para mim. Ela não tinha terminado nada. Quando ela voltou para a sala, eu pedi para falar com ela lá fora. Assim que saímos para o quintal, eu falei direto: "Você disse que tinha acabado." Ela ficou pálida imediatamente. Não tentou negar. Só suspirou, como se estivesse cansada, e disse algo que me deixou ainda mais irritado. Disse que estava tentando resolver as coisas no tempo dela, que não era tão simples assim, que eu precisava parar de me meter na vida dela. Aquilo me fez perder a paciência. Eu disse que não estava me metendo na vida dela, que o problema era que ela estava enganando alguém que confiava nela, e que pior ainda, estava me colocando no meio disso. Ela ficou irritada também. Disse que eu estava sendo dramático, que casamentos são complicados, que aquilo não era da minha conta. Mas então ela disse uma frase que realmente mudou tudo. Ela disse: "Você não vai contar nada. Ele nunca acreditaria em você." Aquilo me acertou de um jeito estranho, porque naquele momento eu percebi algo. Ela não estava pedindo mais, ela estava assumindo que eu ficaria quieto. Como se fosse obrigação minha proteger ela, não importa o que ela fizesse. E foi ali que eu comecei a pensar que talvez ficar em silêncio não fosse mais uma opção. Só que eu ainda não sabia como lidar com aquilo. Até a noite em que, completamente por acaso, eu acabei tendo acesso às conversas inteiras entre ela e aquele cara. E foi quando eu percebi que a história era muito pior do que parecia. Muito pior. Depois daquela discussão no quintal, eu fiquei com uma sensação muito ruim. Não era só sobre a traição. Era a forma como a minha irmã estava tratando tudo aquilo. Como se não fosse nada demais. Como se todo mundo ao redor tivesse apenas que aceitar e seguir em frente. E pior ainda, como se eu automaticamente ficasse do lado dela, independente do que tivesse acontecendo. Nos dias seguintes, eu tentei evitar pensar no assunto. Mas ficou difícil, porque meu cunhado continuava agindo como sempre comigo, mandando memes, chamando para sair, falando de planos que ele e a minha irmã estavam fazendo. Cada conversa com ele me deixava mais incomodado. Até que aconteceu algo completamente por acaso. Minha irmã me pediu um favor. Ela estava com o notebook dela com problema e precisava enviar alguns arquivos importantes para o trabalho. Como eu trabalho com TI, ela perguntou se eu podia dar uma olhada. Eu fui até a casa dela numa tarde de sábado. Ela saiu para resolver algumas coisas e deixou o notebook comigo. No começo, eu estava realmente só tentando resolver o problema. Era algo simples, de sincronização de conta. Mas quando abri o navegador para ajustar o login, vi que o WhatsApp web dela estava aberto. As conversas estavam todas ali. Eu juro que naquele momento eu não estava planejando invadir nada. Mas então eu vi o nome do cara. A conversa estava no topo da lista. E algo dentro de mim disse para olhar. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas eu fiz. E foi aí que eu percebi que a situação era muito pior do que eu imaginava. Muito pior. Não era apenas um caso. Eles conversavam o dia inteiro, todos os dias. E não eram só mensagens românticas. Tinham áudios, fotos, planos de viagens, encontros enquanto o marido dela achava que ela estava trabalhando. Mas o que realmente me fez com raiva foram algumas mensagens específicas. Em várias delas, minha irmã estava falando do próprio marido. E não era só desabafo. Ela estava zombando dele, chamando de inútil, dizendo coisas como: "Ele nunca vai descobrir. Ele acredita em qualquer desculpa." Em uma das mensagens, o cara até perguntou se ela não se sentia culpada. A resposta dela foi: "Ele é bom demais, por isso é fácil." Eu fiquei olhando para a tela sem acreditar.
Porque o cara de quem ela estava falando daquele jeito era meu amigo. Um cara que sempre tratou ela bem, que sempre se esforçou para fazer o casamento funcionar. E que naquele momento, provavelmente estava em algum lugar pensando que tudo estava bem. Eu tirei prints, não porque já tinha decidido fazer alguma coisa, mas porque naquele momento eu senti que precisava guardar aquilo. Talvez para mostrar para ela depois, talvez para confrontar, talvez para me lembrar a mim mesmo que aquilo não era exagero da minha cabeça. Quando ela voltou para casa, eu já tinha resolvido o problema do notebook. Mas eu não falei nada naquele dia, só fui embora. Naquela noite, eu quase não dormi, porque quanto mais eu pensava, mais eu percebia que a situação estava me colocando numa posição impossível. Se eu contasse para o meu amigo, eu estaria destruindo o casamento da minha irmã. Se eu ficasse quieto, eu estaria ajudando ela a continuar enganando ele. E havia ainda um terceiro problema. Agora eu tinha provas, provas que poderiam acabar com tudo, mas que também poderiam destruir completamente a minha relação com a minha própria família. E eu ainda estava tentando decidir o que fazer quando a minha irmã descobriu que eu via as conversas. E a reação dela foi muito pior do que eu esperava. 2 dias depois de eu ter mexido no notebook da minha irmã, recebi uma mensagem dela. Era só uma frase. Você viu minhas conversas? Eu fiquei alguns segundos olhando para o celular. Não adiantava mentir. Então respondi apenas, vi. Ela me ligou quase imediatamente. Assim que atendi, ela começou a falar rápido, nervosa. Perguntou por que eu tinha feito aquilo. Disse que aquilo era a invasão de privacidade. Disse que eu não tinha direito de se meter na vida dela daquele jeito. Eu deixei ela falar por alguns minutos. Depois respondi algo simples. Você mentiu para mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, então disse algo que me deixou ainda mais irritado. Ela respondeu, eu não menti, eu só não contei tudo. Aquilo parecia uma desculpa absurda. Então eu mencionei as mensagens, as piadas sobre o marido, as coisas que ela tinha escrito. Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio pesado. Quando ela voltou a falar, a voz dela estava completamente diferente. Mais baixa, mais desesperada. Ela disse que estava passando por um momento difícil, que o casamento estava morto fazia tempo, que eu não entendia o que estava acontecendo entre eles. E então veio o pedido. Ela implorou para eu apagar os prints. Disse que aquilo podia destruir a vida dela, que se o marido descobrisse daquele jeito, tudo acabaria. Eu perguntei se ela tinha a intenção de contar a verdade para ele. Ela demorou alguns segundos e respondeu, não agora. Aquilo me deixou ainda mais frustrado, porque basicamente ela queria continuar exatamente como estava, traindo, mentindo e esperando que eu ajudasse a esconder. Eu disse que aquilo não era justo com ele, que ele merecia saber. E foi aí que a conversa mudou completamente, porque o desespero dela virou raiva. Ela começou a dizer que aquilo não era problema meu, que eu não tinha direito de escolher o que fazer com a vida dela. E então ela falou algo que eu não esperava ouvir da minha própria irmã. Ela disse, se você contar, eu nunca mais falo com você. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. Disse que minha família inteira ficaria do lado dela, que ninguém ia acreditar em mim, que eu estaria destruindo a própria irmã por causa de um homem que nem era da família. Aquilo doeu mais do que eu esperava, porque de certa forma ela estava certa. Se aquela história explodisse, provavelmente minha família ia me ver como o responsável, não como quem revelou a traição, mas como quem destruiu o casamento. No final da ligação, ela repetiu o pedido, que eu apagasse os prints, que esquecesse o que tinha visto e que deixasse ela resolver as coisas do jeito dela. Depois, desligou. Eu fiquei olhando para o celular por um bom tempo, porque agora a situação tinha ficado ainda pior. Não era mais apenas uma questão moral, agora era também uma escolha entre meu amigo ou minha irmã. Mas o que eu ainda não sabia era que alguns dias depois, meu cunhado descobriria parte da verdade sozinho e viria falar comigo novamente. Só que dessa vez, ele faria uma pergunta direta. Uma pergunta que eu não conseguiria mais evitar responder. Alguns dias depois daquela ligação com minha irmã, eu estava tentando agir como se nada tivesse acontecendo. Mas aquilo estava me consumindo. Eu tinha os prints guardados no celular. Toda vez que eu abria a galeria, eles estavam ali, como um lembrete constante de que estava no meio de algo que não tinha solução fácil. Foi numa quarta-feira à noite que meu cunhado me mandou mensagem de novo. Você pode vir aqui em casa? Preciso conversar. A mensagem já parecia estranha. Normalmente a gente se encontrava em bar, restaurante, qualquer lugar, mas ele tinha pedido para eu ir até o apartamento deles. Quando cheguei, percebi imediatamente que alguma coisa estava errada. O clima da casa estava pesado. Minha irmã não estava lá. Ele estava sentado na sala, com o celular na mão. Assim que eu entrei, ele olhou para mim de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era algo pior. Era decepção. Ele pediu para eu sentar. Depois colocou o celular na mesa. Na tela tinha uma conversa. Não era com o cara, mas era uma troca de mensagens entre minha irmã e uma amiga dela. A amiga perguntava se ela ainda estava vendo aquele cara, e minha irmã tinha respondido, sim, mas o marido ainda não faz ideia. Aquilo não era prova completa, mas era suficiente para destruir qualquer dúvida que ele ainda tinha. Ele ficou alguns segundos em silêncio, depois olhou para mim e perguntou uma única coisa. Você sabia? A pergunta veio direta, sem rodeios. Eu senti um peso enorme naquele momento, porque agora existiam apenas duas opções, mentir ou contar a verdade. Eu demorei alguns segundos para responder, e aqueles segundos pareceram uma eternidade. Ele percebeu, eu vi isso no rosto dele. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele já tinha entendido. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e disse algo que eu nunca vou esquecer.
Ele falou: "Todo mundo sabia, menos eu, né?" Aquilo me acertou como um soco. Eu tentei explicar, disse que tinha descoberto recentemente, disse que estava tentando convencer ela a contar a verdade. Mas quanto mais eu falava, pior parecia. Porque no final das contas, o fato continuava o mesmo. Eu sabia, e não tinha contado. Ele ficou olhando para o chão por alguns segundos, depois perguntou uma última coisa: "Você tem prova?" Eu fiquei em silêncio, porque naquele momento eu percebi algo importante. Se eu mostrasse os prints, não teria volta. Aquilo acabaria com o casamento imediatamente. Mas se eu dissesse que não tinha, eu estaria mentindo de novo, e talvez protegendo alguém que claramente não estava nem um pouco preocupada em proteger ele. Então, eu fiz algo que mudou completamente o rumo da história. Eu peguei o celular, abri a galeria e mostrei os prints. Ele leu tudo, sem falar nada, mensagem por mensagem. Quando terminou, ficou completamente em silêncio. Depois levantou, disse que precisava de um tempo para pensar e pediu para eu ir embora. Naquela noite, eu achei que aquilo já era o pior que podia acontecer. Achei que eles iam conversar, brigar, talvez se separar. Mas eu estava errado, porque 2 dias depois, minha irmã descobriu que eu tinha mostrado as provas, e a reação dela foi tão explosiva que a história acabou saindo completamente do controle. Foi nesse momento que eu tomei a decisão que fez minha família inteira virar contra mim. A decisão de postar os prints nas redes sociais. Depois que mostrei os prints pro meu cunhado, eu voltei para casa com uma sensação horrível. Eu sabia que algo grande tinha acabado de acontecer, mas não sabia exatamente o que viria depois. Durante 2 dias, silêncio total. Meu cunhado não mandou mensagem. Minha irmã também não. Eu imaginei que eles estavam conversando, brigando ou tentando resolver as coisas. Até que na tarde do 3º dia, meu celular tocou. Era minha irmã. Assim que atendi, percebi que algo estava muito errado. Ela estava furiosa. Não era tristeza, não era desespero, era pura raiva. Ela começou a gritar perguntando como eu tive coragem de mostrar as conversas. Disse que eu tinha invadido a privacidade dela, que eu tinha traído ela. Eu tentei explicar que ele tinha perguntado diretamente, que ele já suspeitava, mas ela não queria ouvir. Ela só repetia que eu tinha arruinado tudo. Então ela falou algo que me deixou completamente sem palavras. Ela disse que o marido tinha saído de casa e que ele estava falando em separação. E segundo ela, aquilo era culpa minha. Depois daquela ligação, a situação explodiu. Minha irmã contou para a família inteira que eu tinha invadido a vida dela e mostrado conversas privadas. Minha mãe me ligou naquela mesma noite. Ela não gritou comigo, mas estava claramente decepcionada. Disse que eu poderia ter lidado com aquilo de outra forma, que expor conversas pessoais nunca era a solução. Eu tentei explicar tudo. Falei da traição, falei das mensagens, falei das coisas horríveis que ela estava dizendo sobre o próprio marido. Mas parecia que ninguém queria ouvir os detalhes. Para eles, o problema principal era outro. Eu tinha me metido no casamento da minha irmã, e isso, para muita gente da família, era imperdoável. Enquanto isso, meu cunhado continuava em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. E aquilo começou a me preocupar. Alguns dias depois, finalmente recebi uma mensagem dele. Era simples. Podemos conversar? Nós nos encontramos no mesmo bar onde ele tinha falado pela primeira vez das suspeitas. Mas agora, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Cansado, abalado. Ele disse que tinha confrontado minha irmã. No começo, ela negou tudo. Depois tentou minimizar. Disse que era apenas uma fase. Disse que estava confusa. Mas quando ele mostrou que já tinha visto as mensagens, ela não conseguiu mais negar. Eles brigaram feio, muito feio. E no meio da discussão, ela acabou admitindo que o caso já durava vários meses. Quando ele terminou de contar isso, ficou alguns segundos em silêncio. Depois olhou para mim e disse algo que me pegou desprevenido. Ele agradeceu. Disse que se eu não tivesse mostrado os prints, talvez ele nunca descobrisse a verdade. Mas então ele falou outra coisa, algo que eu não esperava. Ele disse que agora minha irmã estava contando para todo mundo que eu estava tentando destruir o casamento deles. Depois daquela conversa no bar, eu achei que as coisas iam finalmente começar a se resolver. Mas eu estava completamente errado. No dia seguinte, acordei com várias notificações no celular. Mensagens da família. Algumas curtas, outras bem mais longas. A maioria perguntando a mesma coisa. O que está acontecendo entre você e sua irmã? Eu não entendi de onde aquilo tinha surgido. Até abrir as redes sociais. Minha irmã tinha feito uma postagem enorme. Não citava meu nome diretamente, mas não precisava. Todo mundo que conhecia nossa família sabia exatamente de quem ela estava falando. Na postagem, ela dizia que alguém muito próximo tinha invadido a privacidade dela, que tinha acessado conversas pessoais sem permissão e que tinha usado isso para interferir no casamento dela. Ela falava sobre confiança, sobre família, sobre como algumas pessoas gostam de criar drama e destruir relacionamentos. E claro, nos comentários muita gente estava apoiando ela. Alguns amigos dela estavam dizendo coisas como: privacidade é tudo, família não faz isso, você merece coisa melhor. Eu fiquei olhando aquilo completamente incrédulo, porque a história estava sendo completamente distorcida. Ninguém ali sabia da traição, ninguém sabia das mensagens, ninguém sabia das coisas que ela tinha escrito sobre o próprio marido. Para todo mundo que estava lendo, parecia que eu simplesmente tinha invadido a vida dela por curiosidade ou maldade. E o pior foi perceber que alguns parentes estavam concordando com ela. Minha tia comentou algo como: problemas de casal se resolvem entre o casal. Aquilo começou a me irritar profundamente, porque parecia que a única pessoa sendo julgada ali era eu. Naquela mesma tarde, meu cunhado me mandou mensagem. Ele também tinha visto a postagem, e parecia tão surpreso quanto eu. Nós conversamos por telefone por quase 1 hora. Ele me contou que depois da briga deles, minha irmã tinha saído de casa e estava ficando na casa de uma amiga.
Mas aparentemente, ela estava contando uma versão completamente diferente da história para todo mundo. Segundo ela, eu tinha espionado as conversas dela por curiosidade e depois tinha manipulado o marido dela contra ela, como se tudo tivesse sido uma invenção minha. Meu cunhado até riu de nervoso quando contou isso, porque ele sabia exatamente o que tinha lido nas mensagens. Mas o problema era outro. A maioria das pessoas não sabia. E para quem estava vendo de fora, a história dela parecia mais simples. Um irmão invadindo a privacidade da irmã e destruindo um casamento. Foi nesse momento que ele me fez uma pergunta que ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Ele perguntou: "Você vai deixar ela continuar contando essa história assim?" Eu não respondi na hora. Mas depois que desligamos, aquela pergunta continuou ecoando na minha cabeça. Porque, tecnicamente, eu poderia simplesmente ignorar tudo aquilo. Deixar a situação esfriar, deixar cada um acreditar no que quisesse. Mas quanto mais eu pensava, mais aquilo parecia injusto. Porque eu sabia da verdade. Eu tinha visto tudo. Eu tinha as provas. E mesmo assim, eu estava sendo tratado como vilão. Foi então que comecei a olhar para os prints novamente. Todas aquelas mensagens, todas aquelas conversas. E pensei em algo que eu não tinha considerado antes. Se ela estava disposta a mentir para todo mundo, talvez a única forma de me defender fosse mostrar a verdade. Naquela noite, depois de ver a postagem da minha irmã nas redes sociais e todos os comentários apoiando ela, eu fiquei com uma sensação muito estranha. Não era só raiva, era também frustração, porque eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas para quem estava olhando de fora, parecia que eu era apenas um irmão intrometido que tinha invadido a privacidade dela e criado um problema enorme no casamento. Eu fiquei mais de 1 hora olhando para aquela postagem, lendo comentário por comentário. Algumas pessoas estavam claramente do lado dela. Falavam sobre privacidade, falavam que ninguém tem direito de interferir em casamento alheio, falavam que família precisa apoiar, não expor. Mas o que realmente me incomodou foi perceber que algumas pessoas próximas da nossa família também estavam comentando. Uma prima minha escreveu algo como: "Situações de casal devem ser resolvidas em casa." Outra pessoa disse: "Triste ver gente da própria família querendo destruir relacionamentos." Eu sabia que aquelas mensagens eram indiretas para mim, e quanto mais eu lia aquilo, mais parecia que a narrativa estava completamente fora de controle, porque ninguém ali sabia da parte mais importante. Ninguém sabia das mensagens, ninguém sabia das piadas que minha irmã fazia sobre o marido, ninguém sabia das coisas que ela dizia achando que ele nunca descobriria. Para todo mundo que estava lendo aquela postagem, parecia simplesmente que eu tinha feito algo cruel. Eu fechei o aplicativo por um tempo, tentei me distrair, mas aquilo continuava voltando para minha cabeça. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia que minha irmã estava basicamente tentando controlar a história antes que qualquer outra versão aparecesse. Ela estava criando uma narrativa, uma onde ela era a vítima e eu era o problema. Naquele momento eu pensei em comentar na postagem dela, explicar o que realmente tinha acontecido, mas sabia que aquilo provavelmente só criaria uma briga pública ainda maior. Então eu decidi esperar, pelo menos por enquanto. Eu ainda acreditava que talvez as coisas se resolvessem de forma mais privada, mas essa esperança durou muito pouco. Porque no dia seguinte aconteceu algo que deixou claro que a situação estava longe de acabar. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo para eu ir até a casa dela. Ela disse que precisava conversar comigo, pessoalmente. Quando cheguei lá, percebi imediatamente que o clima estava estranho. Minha mãe estava séria, muito mais séria do que o normal. Ela me pediu para sentar na sala e começou a falar de forma bem calma. Disse que tinha visto a postagem da minha irmã. Disse que também tinha conversado com ela por telefone na noite anterior. Segundo minha mãe, minha irmã estava extremamente abalada. Disse que se sentia traída por mim. Disse que eu tinha violado completamente a confiança dela ao olhar as conversas no computador. E que, além disso, eu tinha mostrado aquilo para o meu cunhado sem pensar nas consequências. Minha mãe não estava gritando comigo, mas dava para perceber que ela estava decepcionada. Ela perguntou diretamente se aquilo era verdade, se eu realmente tinha acessado as conversas, se eu realmente tinha mostrado tudo para o meu cunhado. Eu não quis mentir, então expliquei exatamente o que tinha acontecido. Contei sobre o notebook, contei sobre o WhatsApp aberto, contei sobre as mensagens que eu tinha visto, e contei também sobre as coisas que minha irmã tinha escrito sobre o próprio marido. No começo, minha mãe parecia não acreditar muito, mas conforme eu fui explicando os detalhes, ela ficou em silêncio. Eu perguntei se minha irmã tinha contado para ela sobre o caso. Minha mãe desviou o olhar por alguns segundos e então respondeu algo que me surpreendeu. Ela disse que minha irmã não tinha mencionado traição nenhuma. Segundo a versão que minha irmã tinha contado, eu simplesmente tinha interpretado conversas fora de contexto e exagerado tudo. Basicamente, minha irmã tinha contado para a família inteira que eu estava distorcendo a história. Naquele momento eu percebi algo importante. Minha irmã não estava apenas se defendendo, ela estava tentando reescrever completamente o que aconteceu. E quanto mais tempo passasse, mais pessoas provavelmente acreditariam na versão dela. Minha mãe terminou a conversa dizendo algo que ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Ela disse: "Independente do que aconteceu, você precisa pensar se vale a pena destruir sua relação com sua irmã por causa disso." Eu não respondi na hora, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por horas, porque parte de mim sabia que aquela história ainda não tinha acabado. Na verdade, parecia que ela estava apenas começando. Naquela mesma noite, recebi outra mensagem, mas dessa vez não era da minha irmã, era do meu cunhado. Ele perguntou se eu podia falar com ele novamente. Nós nos encontramos no mesmo bar onde tínhamos conversado antes, mas dessa vez ele parecia ainda mais cansado. Ele me contou que tinha confrontado minha irmã depois de ler as mensagens.
No começo, ela negou tudo. Disse que as conversas estavam fora de contexto, disse que eu tinha invadido a privacidade dela e distorcido as coisas. Mas quando ele mostrou partes específicas das mensagens, ela não conseguiu continuar negando. Então ela mudou completamente a abordagem. Começou a dizer que o casamento deles já estava ruim fazia tempo, que ela se sentia infeliz, que estava confusa, que precisava de espaço. Mas o que realmente deixou ele destruído foi descobrir que o caso não tinha começado recentemente. Segundo as próprias mensagens, aquilo já estava acontecendo há muitas semanas, talvez quase um ano. Quando ele falava isso, eu conseguia ver o quanto aquilo tinha abalado ele, porque ele realmente parecia ter acreditado no casamento deles. Ele me disse algo que ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Ele disse: o que mais dói não é só a traição, é perceber que enquanto ele estava tentando fazer o casamento funcionar, ela estava zombando dele nas mensagens. Depois de alguns minutos em silêncio, ele fez uma pergunta que eu não esperava. Ele perguntou se eu ainda tinha os prints. Eu disse que sim. Ele ficou olhando para a mesa por alguns segundos e então disse algo que mudou completamente a forma como eu comecei a enxergar a situação. Ele disse: se ela continuar mentindo para todo mundo, talvez alguém precise mostrar a verdade. Naquele momento eu não respondi, mas aquela frase ficou na minha cabeça o resto da noite, porque até então eu ainda estava tentando manter tudo o mais privado possível, mas quanto mais minha irmã contava versões diferentes da história para as pessoas, mais parecia que aquilo não ia terminar de forma simples, e eu começava a sentir que em algum momento eu teria que decidir até onde estava disposto a ir para me defender. Naquela mesma tarde, meu cunhado me mandou mensagem. Ele também tinha visto a postagem, e parecia tão surpreso quanto eu. Nós conversamos por telefone por quase 1 hora. Ele me contou que depois da briga deles, minha irmã tinha saído de casa e estava ficando na casa de uma amiga. Mas aparentemente, ela estava contando uma versão completamente diferente da história para todo mundo. Segundo ela, eu tinha espionado as conversas dela por curiosidade e depois tinha manipulado o marido dela contra ela, como se tudo tivesse sido uma invenção minha. Meu cunhado até riu de nervoso quando contou isso, porque ele sabia exatamente o que tinha lido nas mensagens. Mas o problema era outro. A maioria das pessoas não sabia. E para quem estava vendo de fora, a história dela parecia mais simples. Um irmão invadindo a privacidade da irmã e destruindo um casamento. Foi nesse momento que ele me fez uma pergunta que ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Ele perguntou: você vai deixar ela continuar contando essa história assim? Eu não respondi na hora, mas depois que desligamos, aquela pergunta continuou ecoando na minha cabeça. Porque, tecnicamente, eu poderia simplesmente ignorar tudo aquilo, deixar a situação esfriar, deixar cada um acreditar no que quisesse. Mas quanto mais eu pensava, mais aquilo parecia injusto. Porque eu sabia da verdade, eu tinha visto tudo, eu tinha as provas, e mesmo assim eu estava sendo tratado como o vilão. Foi então que comecei a olhar para os prints novamente, todas aquelas mensagens, todas aquelas conversas, e pensei em algo que eu não tinha considerado antes. Se ela estava disposta a mentir para todo mundo, talvez a única forma de me defender fosse mostrar a verdade.